Olá, Boa noite, professor Wagner. Gustavo Saldanha, tudo bem? Tudo bem? Você me Me escuta ouvindo? bem? Sim, Opa, escuto bem. conosco tudo bem. É um prazer, professor, a sua participação, você ter aceitado o convite. É, eu gostaria que os nossos participantes aí pudessem comentar se estão nos ouvindo bem. Eu, Correto. eu gostaria de inicialmente falar que o objetivo desse grupo, né, BiblioConnect, é discutir aí assuntos relacionados à biblioteconomia, né? É um grupo pensado por bibliotecários do MS, especialmente de Dourados e de Campo Grande, mas não discutir apenas a biblioteconomia, como também assuntos relacionados à ciência da informação, a arquivologia e a museologia. Então, em nome do grupo, a gente já agradece também o alcance que esse grupo ele está conseguindo em um tempo bastante curto. Já temos algumas pessoas aí assistindo conosco. Eu, Correto. então, gostaria de apresentar o professor Gustavo Saldanha, né? Eu vou ler aqui um trechinho do currículo dele. Obrigado pelos participantes que estão chegando conosco, tá? Bom, o professor Gustavo Saldanha é bacharel em biblioteconomia pela UFMG e mestre em ciência da informação também pela mesma universidade. Especialista em filosofia medieval pela Faculdade São Bento, do Rio de Janeiro. Doutor em ciência da informação pelo IBIT/UFRJ. Realizou estágio pós-doutoral na Université Toulouse. Depois você nos fala aí como fala a pronúncia. Tranquilo, pode falar do seu Na, jeito. Não Fran tem. na França, 2017 e 2018. O professor Gustavo é pesquisador titular do IBICT, coordenador da Unidade de Ensino, Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Informação, COEP, também do IBICT. Ele é docente permanente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação do IBICT, né, em convênio com a UFRJ, professor adjunto da Escola de Biblioteconomia da Unirio e docente permanente do programa de pós-graduação em Biblioteconomia daquela universidade. Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também fiz mestrado lá, fiz uma disciplina de fundamentos em biblioteconomia. Para mim, professor, foi uma honra, né, ter feito essa disciplina contigo e Obrigado, aprendi Wagner. bastante, aprendi muito. Deixa eu ver aqui. Bom, eu gostaria que você então iniciasse aí depois trazendo para nós aí um breve resgate aí da história da biblioteconomia e alguns fundamentos, pensando um pouco a nível de mundo e depois um pouco de Brasil. Gostaria que você, de repente, resgatasse alguns atores importantes, mundial e nacional, né, para a biblioteconomia, e depois sinalizasse, elencasse aí alguns eventos fundamentais que deve aí à história da biblioteconomia no Brasil também, principalmente. É com você. Fica à Muito vontade. obrigado, Wagner. Quero agradecer muitíssimo ao Wagner Santos. É um prazer reencontrá-lo, Wagner. Foi um prazer também o contato da nossa disciplina aqui na Unirio, né, o nosso dia a dia, a experiência aqui. E dar os parabéns à equipe do BiblioConnect do Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos que estão aí. Nós estamos um pouco distantes, mas essas possibilidades digitais nos aproximam e muito, né? Então, vida longa ao projeto, parabéns, né? E no diálogo com o convite do Wagner e da equipe, mais uma vez insistindo no agradecimento, eu fiquei pensando em como a gente poderia sintetizar e de um modo bem dialógico, né, esse horizonte enorme, o desafio que é falar da história da biblioteconomia. Nós temos muitos caminhos, né,
E eu pensei na fala em evocar, sim, os elementos que o Wagner provocou aí, nomes, eventos, grandes momentos, né, históricos, mas falar um pouquinho do que é contar a história da biblioteconomia, né? Então, desse percurso. Vou tentar sintetizar isso, é um percurso metodológico. Qual é a metodologia da história da biblioteconomia, né? Porque boa parte de vocês estudou, leu, seja para a formação inicial, num primeiro momento na graduação, seja para uma pós-graduação, seja para um concurso público. Ali existem dados, por mais focado em alguma área especializada que o concurso seja, né, você tem dados da história da biblioteconomia. Então, quando a gente está falando de catalogação, a gente está falando de história da biblioteconomia. A gente pode falar de algum modelo contemporâneo da catalogação, mas é o desdobramento de uma história disciplinar, né? Eu fiz um roteiro aqui para mim, por isso que meu olho vai circular aqui para baixo um pouco durante a nossa live, para eu não me perder na minha fala, para tentar sintetizar, né? Mas, antes de tudo, para começar, né, o meu lugar de fala, como o Wagner destacou alguns pontos, mas o mais importante para mim é destacar o fato de eu ser bibliotecário. Eu sou bibliotecário formado pela UFMG, atuei durante 4 anos como estagiário, né, dentro de bibliotecas, principalmente bibliotecas especializadas, é a minha maior experiência, apesar de sempre ter tido muita vontade de trabalhar e atuar em bibliotecas públicas, né? Acabou que a minha vida não passou diretamente por aí, na biblioteca pública considerada da ordem municipal ou estadual, né? E também atuei, depois de formado, como bibliotecário, na Biblioteca Nacional e no IBGE. Né? Então, na bibliografia muito sumarizada da minha vida, isso acaba não entrando quando pedem o resumo, né? Mas a trajetória profissional, quando eu me formo e ao longo da formação, principalmente no mestrado, eu ainda estava atuando como bibliotecário. Foram 6 anos, né, 5 anos e meio, na verdade, 3 anos na Biblioteca Nacional e 2 anos e meio no IBGE. Então, eu ganhei para mim algo que é fundamental para a gente entrar em sala de aula e falar sobre o nosso campo, que é a atuação, não que essa atuação tenha sido completa, a gente sempre espera trabalhar mais. Então, o meu prazer em trabalhar como bibliotecário, ele é marcado por essas 2 trajetórias, além dos 4 anos de estágio, né? Então, quando eu penso na história da biblioteconomia, eu penso muito na nossa atuação. Quando eu penso nas disciplinas que eu ministro, eu penso no dia a dia da biblioteca, principalmente conectando literatura científica e as próprias experiências vividas, né? Principalmente os relatos biográfico-profissionais, né? O número de bibliotecários e bibliotecárias fantásticos com quem eu aprendi, com quem eu convivi, atuando diretamente no cotidiano, né? Então, o meu lugar de fala, ele desdobra-se dessa veia profissional para uma veia teórico-histórica, porque o meu objeto de estudo do mestrado, o meu objeto de estudo do doutorado, vem de uma pergunta clássica: o que é o nosso campo? Clássica para as questões filosóficas, né? Mas que esbarra numa questão histórica, né? Como nasceu o nosso campo. A filosofia não está preocupada com como as coisas nascem, né? É uma coisa ligada mais à história, ao percurso dos desdobramentos dos fatos, dos acontecimentos, dos sujeitos, né? Já a filosofia está se perguntando pelo que é, pelo ser das grandes questões humanas, né? E no plano de uma filosofia prática ligada ao contexto das formações científicas, a gente está se perguntando pelo que é de cada campo, ou seja, o que é a biblioteconomia. Então, a minha trajetória profissional e acadêmica me leva para as disciplinas de primeiro período, não só da graduação, mas também da pós-graduação, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Wagner e a turma, que foi uma turma muito, muito boa, a turma que o Wagner Santos mencionava no programa de pós-graduação em biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né? Pois bem, então o meu lugar de fala nessas disciplinas é justamente o lugar que vem da preocupação profissional para tentar contar um pouco da história da biblioteconomia e discutir um pouco o que ela é. Hoje nós vamos falar um pouquinho das questões historiográficas, ou seja, de uma reflexão sobre como se fez e como se faz história do nosso campo, né? Então, eu vou passar agora do meu lugar de fala para a questão dos problemas historiográficos. O que nós temos quando a gente remonta a história da biblioteconomia, né?
Provavelmente, boa parte dos livros que eu vou comentar aqui vocês conhecem, né? Boa parte das histórias vocês conhecem. Mas, para mim, é muito importante refletir como se conta e o que levou o pensamento biblioteconômico a falar sobre si, a revelar o seu conhecimento, né? E se perguntar. Eu destaco 3 grandes batalhas na história da biblioteconomia. Como que se constitui a história da biblioteconomia? A primeira delas é a batalha profissional. Tá? Nós não podemos separar em momento algum a história da biblioteconomia da história do conceito de trabalho biblioteconômico, né? Então, nós vamos encontrar autores que vão repercutir a história do campo apenas pelo olhar. Não, esse apenas não é redutor, né? Mas é o focalizador, o olhar do profissional, de como o profissional se constituiu. Né? Essa batalha profissional é uma batalha que tem sempre o seu lado na busca pela regulamentação da profissão. Isso vai acontecer na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia, principalmente com a obra do Ranganatha, e em diferentes lugares do mundo. Né? É o caso brasileiro, até a Lei 4.084/62, que teve sua aplicação formal em 1965. Né? Então, isso é uma forma comum. A gente encontra muito a história do nosso campo contada a partir do perfil do profissional, da batalha do profissional. Já já a gente indica a obra clássica que vocês devem conhecer e que eu sempre recomendo muito em sala de aula para leitura, né? Que trabalha com essa perspectiva. A história da biblioteconomia a partir da história dos profissionais que fizeram a biblioteconomia. Aí a gente está falando do espaço de trabalho, da ação de trabalho, do trabalhador. Por isso a categoria trabalho ganha aqui uma dimensão central. Né? Uma outra batalha dentro dos problemas historiográficos, eu separei os 3 maiores aqui na minha concepção, é a batalha terminológica. Essa é uma batalha que dificulta muito a disciplina História da Biblioteconomia, dificulta muito contar a história da biblioteconomia. Por outro lado, toda dificuldade do plano acadêmico, do plano da pesquisa, gera prazer, porque a gente perde o sono e começa a querer estudar. Né? E a batalha terminológica, ela é fantástica no nosso campo, é a pluralidade de termos que concebem o nosso campo. Né? Então, quem faz disciplina comigo, o Wagner teve a nossa experiência bacana demais na Unirio, a gente vai mergulhando em alguns conceitos de disputa, principalmente a partir do século XIX, para demarcar como o nosso campo deveria se chamar. Esse problema não terminou, esse problema continua, ele pode ser colocado como um entrave ou, como disse, como uma grande perspectiva de pesquisa, porque demonstra, dentre outras coisas, a luta profissional. Né? Então, o termo biblioteconomia, ele nunca foi consolidado de uma maneira absolutamente rigorosa como a nomenclatura que dá fato terminológico à nossa história. Então, quando a gente está falando de história da biblioteconomia, a gente poderia também estar falando de história da bibliografia. É um termo que foi muito disputado à época. Né? O próprio Paul Otlet, na França, vai usar o termo biblioteconomia como seu principal conceito de formação de ideias. Né? O termo bibliologia, que também é muito presente na França, no território do leste europeu, na Rússia, apesar da nossa historiografia brasileira não falar muito isso, e em boa parte da África francófona. O termo bibliologia seria o nome do nosso campo. Tá? O outro termo clássico é o termo documentação. Né? Esse termo é muito adotado na França, pós a obra de consolidação do Otlet e na Espanha, e depois recebe algumas terminologias em outros países. Né? O termo bibliotecologia, né? Porque nós temos esse termo no vocabulário teórico do nosso campo, em português, em língua portuguesa, mas ele é muito utilizado em todos os nossos vizinhos da América Latina e Caribe. Né? Excetuando-se o Brasil, usa-se o termo bibliotecologia. Esse é o nome do nosso campo. Ah, não, mas isso é uma tradução de biblioteconomia. Começam os desafios, começam os entraves. Não necessariamente é, porque nós temos um vocabulário, no nosso vocabulário o termo bibliotecologia aparece nos nossos dicionários, como o dicionário da Cordélia, né, dicionário de biblioteconomia e arquivologia, e isso demarca uma nomenclatura para a gente contar a história do nosso campo. Né? E mais recente, depois dos anos 1970, a partir de um movimento de bibliotecários com foco no Robert Taylor, né, nós temos o termo Information Science, ou ciência da informação, tá? Que vem bagunçar ainda mais a nossa construção terminológica, ou seja, a nossa pergunta
sobre como contar a história do campo. O termo, a expressão Library and Information Science, que não tem uma tradução clássica institucional no Brasil, né? Ciência das bibliotecas e da informação, biblioteconomia e ciência da informação, a posição do "e" aqui, ela é sempre confusa numa tradução gramatical teórica, né? Ou gramático-teórica, assim, como traduzir esse? São duas coisas, é a soma de dois elementos terminológicos. O certo é que esse vocabulário ele também vai se constituindo na construção da história do campo. E aí nós temos essa segunda batalha, além da batalha profissional pela afirmação da história do campo, nós temos também uma batalha terminológica. Como o campo se chama para que ele possa contar a sua história? Tá? E isso nos traz N perspectivas diferentes, que, como disse, esbarram nas questões profissionais também. Há tendências de um grupo profissional do lado de cá, há tendências de outro grupo profissional em outro território, dentro de um mesmo país e em países diferentes, né? E aí nós temos também uma terceira batalha que eu separei aqui, no sentido dos problemas historiográficos, como se conta a história da biblioteconomia, né? Que é a batalha pela ciência, ou a batalha epistemológica. Como que um campo se torna ciência? Quando é que nós vamos afirmar que a biblioteconomia é ou não é ciência? Então, nós vamos ter uma historiografia que vai querer demarcar o momento em que a gente pode falar que a biblioteconomia é ciência. E a partir daqui começam os relatos científicos da biblioteconomia, né? Então, quando a gente monta esses três elementos, a gente vai perceber, quando a gente olha pelo prisma dos três, que não necessariamente se conta a história da biblioteconomia a partir de um só caminho, né? Às vezes o caminho do trabalho é mais enfatizado, do trabalhador, do bibliotecário, do profissional. Às vezes o caminho terminológico, você tem escolhas, eu vou contar a história da documentação e não da biblioteconomia, como se isso fosse separado, inclusive separado do ponto de vista do trabalhador. Não é, mas existem as perspectivas que a gente reconhece que vão tentar fazer isso, né? Eu vou contar a história da ciência da informação, não vou contar a história da biblioteconomia aqui na minha obra. Isso não existe, é impossível fazer isso. Mas a perspectiva do autor vai querer enfatizar um outro elemento do processo histórico terminológico que concebeu essa história a partir daquele dado momento. E, por sua vez, vem a batalha científica. Eu quero contar a história não a partir do trabalho das nomenclaturas, mas em que momento a gente criou um método, em que momento a gente pode se afirmar como ciência. Um exemplo clássico desse contexto é o que demarca ali os 20 anos, entre os anos 1930 e 1950, quando vem a tentativa de afirmação científica do campo, conforme os modelos contemporâneos da ciência moderna, como nós conhecemos. Criar discursos que afirmam o nosso método e que definem que nós somos ciência. O exemplo clássico que eu dou é o retorno que o Ranganathan faz, nosso clássico Shyali Ramarita Ranganathan, e retoma a obra As 5 Leis da Biblioteconomia, todo o rascunho dele produzido nos anos 1920, retoma a obra 20 anos depois, dado esse burburinho do discurso sobre é ou não é ciência, é uma arte, é uma técnica, é uma profissão, e ele reescreve um capítulo final chamado Espiral do Conhecimento, para afirmar que nós somos ciência. Senão, o livro 5 Leis ficaria como um livro do limbo entre uma obra de erudição, uma obra de trabalho do trabalhador e as ações do trabalho do bibliotecário, e aí ele retoma a obra para falar também de como ela é científica, né? Então, dos problemas historiográficos sobre como contar a história da biblioteconomia, passando então pela batalha terminológica, a batalha profissional e a batalha epistemológica, a gente coloca alguns objetos clássicos da história da biblioteconomia, né? E aí nós temos as direções historiográficas sobre esses objetos. O objeto mais clássico, como nós conhecemos por conta do vigor do termo biblioteca na formação do nosso campo no Brasil, não necessariamente se dá no mundo, né? Os próprios caminhos terminológicos vão mostrar que não é bem assim, mas por conta do papel do conceito de biblioteca, antes e depois da instituição, estou falando do conceito, a ideia que remete o termo biblioteca, a instituição é um dos objetos clássicos da história da biblioteconomia. Então é muito comum você contar a história da biblioteconomia a partir da história da biblioteca, né? E percebam que os dilemas historiográficos macro, grandes, como terminologia,
epistemologia, ciência da biblioteconomia e a questão profissional, eles, ora, vão também optar por determinados objetos, ou seja, falar mais sobre a instituição do ponto de vista profissional, do ponto de vista científico e ou do ponto de vista da questão terminológica, ou seja, a biblioteca ela vai sofrendo também com esses elementos, até se chamada de centro de documentação, centro de informação, mediateca, mas é muito comum essas escolhas terminológicas ou voltadas para o trabalho, ou voltadas para a questão científica, tomarem a biblioteca como um outro exemplo para a sua historicidade. E aqui nós temos uma lista de obras que, contando ou não diretamente a história da biblioteconomia, vão falar da história da biblioteconomia. Né? Os clássicos de história do livro que nós temos, né? Principalmente a grande historiografia clássica de história do livro, vinda da França, que produziu muito sobre o tema, né? Vão escolher um objeto de estudo, biblioteca, para contar a história da biblioteconomia. Isso se torna direto um elemento obrigatório? Não necessariamente. Dificilmente nós vamos ver alguém contar a história da biblioteconomia sem falar da história das bibliotecas. Mas é muito comum também nós encontrarmos a história dos agentes passivos ou ativos em relação à biblioteca. Né? É o caso do profissional e do leitor. Né? A relação de circulação entre aquele que oferece o livro, aquele que lê oferecendo, aquele que, ao mesmo tempo, é leitor e cria sua própria biblioteca. Essa relação circular do agente, do sujeito, é muito tocada também. Então, a gente vai ter um modo de contar, pela via dos objetos, a história da biblioteconomia pelos seus sujeitos. O sujeito leitor e o gesto da leitura, o sujeito bibliotecário e o gesto da sua prática profissional. E aí, isso, Gustavo, mas agora você está tocando a mesma questão do dilema macro, a história pela via da batalha profissional. Não necessariamente. Porque a história pela via da batalha profissional é a história da coletividade, dos coletivos que foram formando o pensamento biblioteconômico, e a gente vai chegar nos exemplos já de livros. Aqui a gente fala das N possibilidades, né? Nós temos dissertações, teses e muitos livros daqueles que se envolveram com o universo da leitura dos livros e acabaram influenciando ou envolvendo-se diretamente com a biblioteconomia. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui os grandes manuais, e que para mim são fundamentais para reencontrar uma história da biblioteconomia pouco discutida no Brasil, que são os manuais de bibliofilia. Aqui a gente encontra a lista de bibliófilos, é o clássico do Rubens Borba de Moraes. O Rubens Borba ele foi se envolvendo com a biblioteconomia, mas no fundo ele era um bibliófilo, ele era um amante de livros e um leitor, ele se envolvia, e depois, da sua formação profissional, ele vai se envolver de maneira, de fato, dentro da profissão, vai estudar e vai ser responsável por grandes obras institucionais no campo, né? Mas um outro momento, um outro movimento, em termos de objeto, além da instituição e além dos sujeitos, né, o movimento biobibliográfico, é o movimento do objeto de estudo clássico, ou seja, contar a história da biblioteconomia é contar a história, ou dar ênfase à história do livro. Né? Então, isso também é muito comum. O objeto de estudo biblioteca, o conceito e o objeto de estudo sujeito, ele não é prioritário em algumas historiografias. Você sempre vai destacar a história do livro como um objeto clássico, aí sim como matéria, e que revoluciona o mundo. As N obras, por exemplo, o clássico do McLuhan, Galáxia de Gutenberg, e N obras influenciadas por ele, por outras figuras da história do livro, vindas da história, da sociologia do livro, vindas da biblioteconomia, demonstram como que contar a nossa história é muito falar do livro, mais do que da biblioteca, e mais do que o sujeito leitor e o sujeito profissional bibliotecário. E, por sua vez, as histórias do livro, ou seja, contar a história da biblioteconomia a partir da história do livro, nos encaminham para a história da técnica, ou história da tecnologia, que hoje popularmente chamaríamos de tecnologia de informação. Mas a gente poderia começar falando da história da escrita, dos registros, ou seja, das tecnologias de registro do conhecimento. Nossas disciplinas e alguns cursos da biblioteconomia do Brasil contavam essa história deste modo. Disciplinas de história do livro das bibliotecas eram chamadas em alguns lugares, talvez ainda tenhamos esse vocabulário, história dos registros do conhecimento. Tá?
gosto até hoje muito desse termo, porque nós estamos englobando aqui todas as noções de biblion, todas as noções de livro, não apenas essa noção muito contemporânea de 500 anos, que ficou mais fragmentada entre nós, que é a noção do códice vegetal, que não nasceu nos últimos 500 anos, mas tem a sua característica de a proporção áurea, de modelo, agora, no nosso mundo contemporâneo, né? Então, a história da tecnologia desdobrada da noção de livro, ela se multiplica nos últimos 2000 anos, da escrita até a web, até as redes sociais, né? Então, em geral, hoje, uma disciplina de História dos Registros do Conhecimento, tanto na UFMG, se eu não estou enganado, como na Unirio, em geral, eram divididas em 2 ou 3 disciplinas, né? A primeira vai até Gutenberg, até o século XV, até a Revolução Gutenbergiana, com a prensa de tipos móveis. A segunda etapa da disciplina, ou uma terceira desdobrada ou dividida, vai até os dias atuais. Se a gente chegar nos dias atuais, a gente está falando de todas as ferramentas de registro digital que temos disponíveis. Isso é a história do livro. Isso seria uma forma de contar a história da biblioteconomia, através da história da técnica. Para mim, as 4 grandes direções de objetos de estudo sobre como se conta a história. A mesma coisa com a questão do objeto técnico, a gente poderia fazer a transversalização por dentro dos 3 grandes elementos da batalha historiográfica, do ponto de vista terminológico, profissional e epistemológico, ou a tentativa de demarcação científica. E a própria divisão de alguns modelos, a documentação trabalha mais com microfilme, a ciência da informação trabalha com informação eletrônica. Esses discursos que tiveram seu lugar, ainda que eu, por exemplo, numa posição de pesquisa, na minha atuação como pesquisador, não acredite neles, assim, eles têm um caminho que eu não sigo, em hipótese alguma, porque fazem uma divisão, para mim, muito anacrônica, mas percebam que o modo como se escolheu contar a história da biblioteconomia através do objeto foi usado para dividir as questões profissionais. Tem o cientista da informação, olhando agora lá para os problemas historiográficos macro, profissão, batalha profissional, batalha terminológica e batalha epistêmica. Dividiram o campo, são 2 ciências, são 3, dividiram também o discurso terminológico. Essa aqui denomina-se assim. Então, o próprio objeto técnica, desenvolvimento da técnica biblioteconômica, a história da técnica, quando nós contamos a história do nosso campo, repercute nas visões macro de definição epistêmica, o que é essa ciência ou não, terminológica, como ela se chama, e profissional. Quem tem direito, quem atua, quem faz o que na história do campo, né? Repito, para mim, existe um saboroso encontro, uma saborosa sobreposição aqui, né? Não existe uma divisão clássica desses elementos, de macro questões historiográficas e de questões de objetos, né? Existem os caminhos, é necessário, às vezes, você olhar apenas um ângulo para que a pesquisa entenda o nível historiográfico ao qual ela se adequa, mas o campo se constitui de todos esses dilemas, né? Bem, olhando diretamente a história da biblioteconomia, né, nós podemos ainda, eu estou fazendo um exercício com vocês na live, muito mais de classificação do que falar da história assim, pura, porque eu acho que o debate científico ele sempre define e nos provoca a pensar o que seria falar da própria história, né? Repito, esse é um posicionamento típico da filosofia também. A gente se perguntar o que é a história antes de ir diretamente contando ela, né? Eu dividiria a questão historiográfica no sentido da narração dela, de como nós contamos a história da biblioteconomia nas nossas disciplinas de graduação, mestrado, doutorado, né? Em 3 grandes níveis, né? E eu vou chegar num quarto, que é o que eu quero fechar debatendo com vocês, né? Um nível de fundo mais social, ou social, sociológico, né? Uma historiografia social, uma historiografia filosófica e uma historiografia erudita ou cultural, mas não no sentido de uma perspectiva de tradição do conceito de cultura pós-anos 60, de escola cultural pós-estruturalista. Não estou falando aqui de abordagens como a abordagem de Michel Foucault, de Deleuze, de Guattari, de Derrida, de filósofos pós-estruturalistas que revolucionaram o conceito de cultura. Estou falando de um conceito macro de cultura no sentido da erudição pré-anos 60. Né? Então, nós estamos falando aqui dos métodos de estudos culturais.
A historiografia social seria aquela historiografia que se baseia centralmente no papel do bibliotecário dentro do seu fazer profissional. O clássico que nós temos, ou o primeiro grande trabalho, é o trabalho do Percy Butler, dentro da Escola de Chicago, como professor da Escola de Chicago dos Estados Unidos, e claramente ele vai pegando os elementos das ciências humanas e sociais, como a história, como a psicologia, como a sociologia, e vai tentando escrever os problemas da atuação do bibliotecário e logo remontando um pouco a sua historicidade, né? Esse é um exemplo clássico de perfil sociológico para contar a historiografia do campo. Esse livro, com uma tradução considerada um pouco complicada pelo Brasil, a tradução ficou com aquele título História da Fundamentos da Ciência da Biblioteconomia, né, ou Introdução à Ciência da Biblioteconomia, nada mais é do que um livro de caráter epistemológico e historiográfico da biblioteconomia, de como ela se constitui, porém com um olhar de fundo mais sociológico. Esse talvez tenha sido um dos livros mais lidos e ainda lido em formação em biblioteconomia. Esse livro é ofertado pela leitura na abertura dos cursos no mundo todo. O livro do Percy Butler, que vem da Escola de Chicago, nos Estados Unidos, onde se fundou o nosso primeiro doutorado, a pós-graduação em biblioteconomia, documentação, ciência e informação, nascia ali, em 1926, com os primeiros doutores sendo formados nos anos 1930, né? A outra historiografia que eu daria destaque é a que a gente chamaria de filosófica, que trabalha com grandes ideias hipotéticas e depois vai colocando como partes dessas grandes ideias filosóficas, do todo, né, as questões profissionais, as questões do gesto do trabalho, como o caso do Ranganatha com as 5 leis da biblioteconomia. Né? Por que são 5 e não são 6? Por que são 2? Por que não seriam 2? São grandes hipóteses filosóficas concebidas a partir de um método indutivo. O Ranganatha não tirou isso dos mantras, ainda que as leis sejam mantras, como a gente sempre comenta, né, Wagner, em sala, né? As chamadas leis da biblioteconomia ranganathiana, na verdade, são mantras segundo a tradição indiana, mas o Ranganatha parte de grandes esferas, ele definiu 5 nesse primeiro momento dos anos 20, né, para determinar como que o campo se constitui. Isso é um modo filosófico de contar a história do campo. Depois você vai encaixando os processos, ele não deixa de fazer isso, os processos históricos, falando da França, falando dos Estados Unidos, falando da Inglaterra, de como cada etapa do nosso campo se constituiu, né? E o outro modo que eu chamaria é o modo de historiografia crítica, que é o nosso clássico do Wilson Martins, no Brasil, do grande intelectual Wilson Martins, que concebe no livro a palavra escrita, que dá muito mais foco numa história da biblioteconomia ao livro e à técnica do livro, o desdobramento que a técnica do livro a partir da escrita, mas que vai conceber no final do seu livro, talvez seja uma das obras mais lidas na história das introduções à biblioteconomia no Brasil, né? Os últimos capítulos se dedicam à biblioteconomia brasileira. Mas o que nós temos ali é um compilado extremamente rigoroso, mas aberto, plural, de grandes feitos, de grandes acontecimentos da biblioteconomia, como o caso do nascimento das bibliotecas de Alexandria, de Pérgamo, o aparecimento dos primeiros registros antes dessas bibliotecas em argila, né, na idade mineral do livro desses registros, e o desdobramento da Idade Média até a modernidade, né? Uma síntese dessa historiografia erudita, ou plural, ou cultural, no sentido muito aberto, seria também, além do Wilson Martins, o clássico, talvez a melhor até hoje, mais coerente síntese, com todas as suas polêmicas e problemas, do José Ortega y Gasset, A Missão do Bibliotecário. Porque ali ele pega aquela história que nós conhecemos muito bem, e que não é incorreta, ela é plural, ela é aberta demais, mas ela atende aos propósitos de como se entendeu uma historiografia de longuíssima duração do bibliotecário, dividida em 3 grandes etapas, né, conforme Ortega y Gasset, mas é o que o Wilson Martins faz e outros historiadores que vão tangenciar a relação entre o objeto livro, o objeto biblioteca, o objeto leitura e o objeto bibliotecário, né? Essa historiografia do Ortega y Gasset vai dividir nossas 3 fases, né? Que, na primeira, nós temos o papel do bibliotecário durante a Idade Média até o início da modernidade como guardião, o famoso keeper em inglês, né? Aquele que faz a salvaguarda das coleções, então a preocupação é preservar o conhecimento.
Em seguida, o movimento do bibliotecário como agente público da virada do século XVIII para o XIX, acompanhando as revoluções que levam ao nosso conceito moderno, tão prejudicado, mas como a nossa utopia de busca permanente, de democracia. Tá? Então, esse bibliotecário ele vai se dedicar ao papel do desenvolvimento da publicização do conhecimento da biblioteca pública. Essa seria a segunda grande fase da história da biblioteconomia, pensada a partir do cruzamento desses objetos, né? Leitor, livro, leitura e o bibliotecário, né? E até chegarmos a essa visão do bibliotecário como um grande analista, o filtro, que é a metáfora utilizada por Ortega y Gasset, da informação. O filtro entre a torrente de informações que entram dos sistemas de informação, sejam eles em qualquer tipo de instituição, de espaço técnico de suporte, né? E aquele usuário, aquele consulente, aquele que procura a informação. Né? E essa visão triádica que o José Ortega y Gasset coloca, na verdade, a gente vai vê-la reproduzida em vários outros textos, citando ou não Ortega y Gasset. É o caso do Wilson Martins, é o caso do nosso clássico Edson Neri. Eu já vou caminhando aqui para o Edson, para a gente ir caminhando para as falas finais. Então, quando a gente olha, eu prometi a vocês que eu quero falar de uma quarta historiografia. Eu falei aqui da historiografia social, vinda de uma preocupação com a sociologia do trabalho biblioteconômico e dos seus efeitos, a leitura, o leitor, né? Uma historiografia filosófica, como o caso do Ranganatha, e uma historiografia erudita ou cultural de grandes dimensões, né? A biblioteca no seu tempo de 2000 anos, o bibliotecário durante a Idade Média. A gente sabe que existem N diferenças e N perfis da biblioteconomia na Idade Média, mas o bibliotecário está ali colocado de uma maneira geral, como o caso do Ortega y Gasset e Wilson Martins, né? Mas a gente fala um pouquinho antes de chegar no quarto da historiografia, só para destacar os modelos de como isso chega no Brasil. Né? A gente pode destacar 3 grandes obras, poderíamos falar de muitas outras. Tá? Um inventário do curso de Fundamentos de História da Biblioteconomia nos abriria grandes margens para esse debate. Né? Mas 3 obras que são fundamentais, muito lidas e que, para mim, no meu entendimento, devem continuar sendo lidas justamente para a reflexão crítica e para o desenvolvimento de novas obras. Né? A obra do César Augusto Castro, História da Biblioteconomia, né, a partir de uma abordagem historiográfica que a gente chamaria de uma história documental baseada justamente naquele macro modelo, que é o modelo da história do trabalho. Né? O César Castro está envolvido com o perfil profissional, com como nossos profissionais foram aos poucos criando as suas instituições representativas, os conselhos, o conselho, seus derivados, as associações e os sindicatos. Né? É uma obra fundamental de historiografia territorial, né, de como um país constituiu, através dos seus profissionais, o nosso campo. Né? Até pouco tempo, esse livro estava sendo muito procurado, por estar esgotado, né? Livro do César Castro, e eu tinha uma demanda muito grande dos alunos pedindo emprestado, Gustavo, não estamos achando, tudo, né? Por conta da sua relevância. Uma outra forma seria essa história cultural aberta, erudita, de longa duração, que é a história como Edson Neri conta no Introdução à Biblioteconomia. É um livro muito básico, muito estrutural, mas fundamental. Você tem ali autores mencionados pelo Edson Neri, que boa parte das pessoas que atravessam a graduação, mestrado e doutorado do campo não tem a menor ideia que existiram e voltam e me apresentam alguma novidade. Olha, agora começou a se estudar isso. Não, Edson Neri já havia mapeado, só que de uma maneira menos científica e mais cultural, aberta, relatando, descrevendo, através de uma espécie até de bibliografia textual, mapeando esses grandes acontecimentos. Né? E nós temos também um exemplo muito importante, que poucos países têm, de uma história epistemológica, de uma história vinculada à construção científica do campo, que é o trabalho da Solange Mustafa. Solange Puntel Mustafa, com epistemologia da biblioteconomia. Se eu não me engano, nós fomos obrigados, né, Wagner, a ler e realizar um seminário em cima da Solange, né, na nossa disciplina, onde nós temos um olhar que vai de Platão e Aristóteles até chegar a Kant, Hegel e os filósofos modernos, relacionando o porquê nós existimos enquanto campo científico, enquanto biblioteconomia,
para então entender a nossa história do ponto de vista teórico-filosófico, né? Isso é um outro modelo, e as grandes sugestões que a gente pensava na biblioteconomia a partir no Brasil, de como ela foi contada em termos de história, seriam essas obras, o César Castro, o Edson Neri e a Solange Mustafa, né? Bem, e eu prometi a vocês uma história da biblioteconomia como um quarto nível, além do social, do filosófico e do erudito, né? Fundamental para os nossos dias, mas fundamental para todo e qualquer movimento histórico ou de uma meta-historiografia, a historiografia da história crítica do campo, né? Essa história crítica, eu vou dar alguns exemplos para vocês. É a história que fundamentalmente se pergunta pelo papel social do bibliotecário na transformação da realidade, seja como educador, seja como um profissional, né? Então eu indico aqui 3 obras fundamentais para entender essa história. A primeira delas é de um russo que a gente tem estudado no nosso grupo de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, que é o Nicolas Rubalcini, com a Bibliopsicologia. É uma obra que influenciou o Otlet, é uma obra de metodologia da formação biblioteconômica e que, para parte de uma tradição, como a tradição francesa, desenvolvida pelo teórico Robert Estival, ali estaria o início da cientificidade da biblioteconomia. Tá? Qual era a grande preocupação de Nicolas Rubalcini? Educar as massas para a transformação social, a abertura de consciência, a abolição e mudança da desigualdade social do seu território. Seu território, à época, a Rússia czarista, né, o território do Império Russo sob o regime dos czares. Resultado, ele foi expulso da Rússia, e essa obra vai acabar saindo em francês na sua primeira versão em 1922. Mas ele é fruto de 30 anos de trabalho de Nicolas Rubalcini, desde o final do século XIX, olhando o dia a dia das bibliotecas e como ela se construiu. Ali nós temos, não uma obra de historiografia, mas vários elementos de história da biblioteconomia que, de fato, apontam para uma história crítica do campo, né? Um outro exemplo é o exemplo de um francês, Eugène Morel, que é o responsável pelo grande movimento da biblioteconomia pública francesa, né? Ele é considerado assim, um marco, sua obra de 1910, chamada A Biblioteca Pública, que também é resultado de uma obra de maturidade, de uma travessia em torno da luta pela socialização do conhecimento a partir das bibliotecas, né? É um outro exemplo, não de uma obra que não conta a história da biblioteconomia, mas que é usada, por exemplo, na França como fundamental para contar a história da biblioteconomia. Sem ela, não teríamos uma obra crítica de pensamento biblioteconômico e historiográfico, né? E um outro exemplo vem dos Estados Unidos. A gente costuma receber só uma literatura muito técnica, a gente usa até no sentido pejorativo, o que é, na minha compreensão, incorreto, né? A técnica é teórica, mas os Estados Unidos é um pensamento mais técnico, o francês teórico. Não. A teoria americana tem um desdobramento tecnológico de um jeito, a teoria francesa tem um desdobramento tecnológico de outro jeito, né? Mas nos chega pouco de todo o movimento de teoria crítica da história da biblioteconomia, tá? Nos Estados Unidos, e eu dou um exemplo direto, que é a obra, o Handbook de Black Librarianship, ou o manual, ou o Vademecum de biblioteconomia negra nos Estados Unidos. Essa obra foi fundamental para demarcar o papel do bibliotecário negro e das bibliotecas voltadas para as culturas de descendência africana na tradição estadunidense, e que foi muito desenvolvida a sua pesquisa pela Franciele Garcês, no desenvolvimento da sua dissertação aqui no PPGC-IB FJ sobre a biblioteconomia negra brasileira e a construção do selo Niota, com grandes parceiras como a Graziela Lima, a Dirnelli Garcês, a Natália Romero, né? Um movimento muito interessante dos últimos anos dentro da biblioteconomia brasileira. Essas são obras como Nicolas Rubalcini, como o Robson, que escreveu, Jose e Delotte, que escreveram o Handbook de Black Librarianship, e como Eugène Morel, que nos permite um outro movimento, uma história crítica da biblioteconomia, tá? Abrindo outros caminhos para dizer como que o bibliotecário se constitui no tempo e espaço.
É só essa macrovisão do keeper, do erudito guardião, do bibliotecário da biblioteca pública, até o bibliotecário como uma espécie de seletor de informações. Não, nós temos outros caminhos para contar a história do nosso campo, né? E que, por sua vez, vão sempre perpassar numa tentativa nossa aqui de síntese de como esses movimentos historiográficos se deram pela questão da profissão, da ciência e da terminologia do campo, né? Caminhando para o encerramento da minha fala, eu deixo 3 recomendações clássicas aqui para vocês. Quem não conhece, muita força para que vocês leiam, né? Um livro do Edson Neri, que para mim caminha dessa abordagem cultural e historiográfica dele com uma abordagem científica extremamente aplicada e fundamental. Para mim seria a obra mais importante de história da biblioteconomia, chamada Problemas Brasileiros de Documentação. Justamente não leva o termo biblioteconomia à frente, porque o Edson Neri decidiu escolher esse caminho. Mas o livro Problemas Brasileiros de Documentação é fundamental para entender o nosso campo. E os grandes elementos que eu discuti com vocês, historiografia por objeto, historiografia por macro de problemas epistemológicos, estão colocados nesse livro do Edson Neri da Fonseca, né? Um outro livro, um clássico dos clássicos, que eu penso, ser bibliotecário, passar pelo mundo como bibliotecário, ou se apaixonar, mesmo não sendo bibliotecário, pelo universo das bibliotecas e não ler. O poder das bibliotecas é não ter a dimensão do que nós somos no tempo e espaço. Quando eu digo que existe uma história da biblioteconomia pelo objeto de estudo da biblioteca, a marca que pode ser, o motivo pelo qual essa marca é tão forte, a instituição, ele é colocado em cada um dos capítulos autorais da obra organizada pelo Marc Barratan e pelo Christian Jacob, O Poder das Bibliotecas e a Memória dos Livros no Ocidente. Então, lá na Unirio, eu e o professor Alberto Calil, que ministramos a disciplina de Perspectivas e Fundamentos da Biblioteconomia, no PPGB, no Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, normalmente nós sempre adotamos esse livro como manual de leitura, né? Traduzido no Rio de Janeiro, né, pela editora UFRJ, O Poder das Bibliotecas, a Memória dos Livros no Ocidente. E uma terceira indicação provocativa de leitura é um clássico também do debate sobre leitura. Existem livros maravilhosos, como livros do Mangel, sobre a história da leitura, muito adotados nas nossas formações de pensamento na graduação e na pós-graduação, mas um clássico do Pierre Bayard, teórico francês, chamado Como Falar dos Livros que Nós Não Lemos. Tá? E ali existe mas muitos elementos de história da biblioteconomia. Nós já trabalhamos também aqui na Unirio com essa obra, né? Qual é a grande abertura da obra? O que o Pierre Bayard, como ele inicia uma teoria da leitura no livro Como Falar dos Livros que Não Lemos? Ele inicia com um personagem clássico do Robert Musil, bibliotecário de Robert Musil, grande romancista que escreveu um livro chamado esse eu não deixei anotado aqui, agora no pique, né, Um Homem Sem Qualidade, ou O Homem Sem Qualidades. Existem 2 traduções, né, que é a história da decadência do Império Austro-Húngaro. O Robert Musil escreve Homem Sem Qualidades, e dentro desse romance, um romance de uma edição brasileira, 900 páginas, uma das personagens centrais é um general que vai atrás de uma biblioteca para buscar uma grande ideia, uma solução. E o Pierre Bayard vai colocar no bibliotecário que vai responder a essa grande ideia de solução do império, que para muitos era o laboratório do fim do mundo, né, para o início da Primeira Guerra Mundial. O Pierre Bayard vai dar uma aula de história da biblioteconomia a partir da teoria da leitura, do discurso colocado pelo bibliotecário no romance do Musil, né? Então, a partir dali, a gente entende o porquê também o objeto leitura é uma das formas mais importantes de se contar a história da biblioteconomia. É o caso do trabalho teórico do Nicolas Rubalcini, de uma historiografia crítica. Entender o leitor e lutar pelo leitor, isso também está na maior parte das 5 leis da biblioteconomia. O conceito ranganataniano de Digvijaya, que é o conceito voltado para a leitura, ele ocupa 3 capítulos, é um único conceito, que é a 2ª lei, dedicado, né? Por isso eu destaco um livro sobre leitura aqui, fechando a minha fala com vocês, que é esse clássico do Pierre Bayard, Como Falar dos Livros que Não Lemos, né?
Essa bibliografia, lembrando, o Bayard se baseia num bibliotecário para construir a sua teoria sobre leitura, ainda que o Bayard não seja do nosso métier, da formação em biblioteconomia e nem trabalha diretamente com o nosso campo, né? Essa bibliografia, para o Wagner, para a Biblioconnect, eu posso enviar toda para vocês, né? Podia mandar depois por um chat, por um caminho, ou compartilhar, e fica também a abertura para a gente depois debater livros específicos, né? Wagner, acho que eu passei do meu tempo para variar, né? Muito obrigado, prazer enorme falar, espero ter atendido a proposta, a provocação que vocês fizeram. Ô, Gustavo, muito obrigado. Excelente exposição, o pessoal está elogiando. Eu vou, inclusive, direto para algumas perguntas, porque talvez não vai dar tempo, tá? Depois de 60 minutos a live cai. Ai, meu Eu Deus, até perdão. vou ver se vai dar tempo, a minha. Eu vou fazer a da Andressa aqui, ó. Ela pergunta o seguinte: na graduação, a parte da história da biblioteconomia é muito curta e vaga. Em sua opinião, o que mais perdemos com o não compartilhamento de conhecimento tão rico? Deixa eu ver se eu coloco duas para você comentar, porque o tempo está curto. A Cibele pergunta: no que a adoção de uma perspectiva mais profissional no Brasil, quais os impactos que a área sofre hoje com essa escolha? Não sei se você entendeu. Correto. Eu vou tentar responder rápido, e se tiver mais debates, a gente consegue Para avançar. você ficar bem rápido, que tem mais algumas outras. Isso, né? Não, eu entendo que é um movimento, respondendo à questão da ausência de disciplina sobre história do campo, é um movimento, inclusive, intencional no Brasil, de um movimento neoliberal de destruição da historiografia, destruição das ciências humanas dentro da formação em biblioteconomia. Concordo plenamente, a gente às vezes tem um módulo, às vezes 2 horas em todo o curso, né, as mais de 1.000 horas do curso para falar de história do campo. E isso traz prejuízos enormes, porque a gente não entra na historicidade do campo, né? A segunda questão, a opção profissional, para mim é uma opção riquíssima. O grande equívoco para mim, e esse é o problema de uma historiografia profissional, é o afastamento entre a perspectiva da pesquisa científica e a atuação do profissional. O afastamento entre, por exemplo, ENANCIBs, CBBDs e SNBUs, os nossos grandes eventos. Para mim, a gente está sempre falando de uma mesma grande história e que compõe de várias dimensões. E a história profissional é a história fundamental da nossa formação. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu subo para outra aqui. Enquanto eu chego na outra aqui, Gustavo, eu vou pedir para você também falar muito breve as diferenças entre a influência norte-americana e a influência europeia da biblioteconomia no país. Perfeito. A gente tem uma influência norte-americana a partir das teorias baseadas em organização do conhecimento, que são popularmente, perigosamente chamadas de influência técnica. Na verdade, boa parte dessas influências técnicas foram usadas para teorias sociais extremamente importantes no campo, né? Porém, os usos dela é que podem ser muito baseados no mito da neutralidade, que nunca vai existir, mas é buscado por elementos que querem nos afastar dos dilemas sociais, né? E, por sua vez, as abordagens francesas vieram a partir dessa visão erudita, que tem nas ciências humanas a sua base, mas que não necessariamente é sociocrítica, né? Podem ser usadas e podem abrir os caminhos também, mas é uma noção de cultura, uma noção de espaço nas ciências humanas que muitas vezes só nos trouxe o olhar de afastamento da realidade social e o discurso dos vencedores sobre os vencidos, né? Mas nós temos classicamente uma linha de teoria voltada para as tecnologias de acesso ao conhecimento pela via estadunidense e uma linha de teoria da cultura macro voltada para a formação das humanidades como base do dia a dia do bibliotecário, né? Ô, Gustavo, tá me ouvindo, Gustavo? Muito bem. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Eu queria que alguém comentasse aí se o Gustavo está presente na live. Alguém falou que caiu. Não, mas eu acho que você continua. Eu continuo, eu consigo ver os comentários aqui, Wagner. Tá Pois é. tudo? Bom, eu vou tentar então acessar. Eu queria que os participantes comentassem aí se estão vendo o Gustavo. Normal, alguém falou. Então tá.
Professor, eu vou passar para uma outra questão aqui, que a gente tem só mais 5 minutos. Vamos lá. A Gabriele, ela comenta, na minha tese também voltei para a epistemologia da Bíblia, né, lendo Butler, Shera, Fonseca, Lanks. Bom, é um comentário, né? Deixa eu ver aqui mais. Autores A fundamentais, todos eles. Né? O Shira é o exemplo de um autor, de uma abordagem de uma historiografia social, sociológica do campo. Né? Fundamental. Uhum. O Roger pergunta, a história da biblioteconomia pode ser contada em poucas palavras? Eu acho meio difícil, hein? Nossa, seriam sínteses absurdas, porque pensemos só por objeto. Quando a gente conta a história do livro, ou do outro lado a história da leitura, ou do outro lado a história do profissional. E todas histórias belíssimas, né? E nós temos Exatamente. esse prazer, realmente o grande orgulho de ter obras, inclusive luxuosas, para contar a história do nosso campo sobre essas mais diferentes arestas, né? Olha uma pergunta aqui da Ana Maria, professor. Como nós, enquanto pós-graduandos em ciência da informação e bibliotecários de formação, poderíamos aproveitar essa perspectiva epistemológica de Rubalcini para a construção das nossas pesquisas? Nós temos 3 minutos. 3 minutos. Olha, Rubalcini, de fato, é muito pouco conhecido, mas outro dia algum colega alertou, Gustavo, você tem falado do Rubalcini, que os estudos no Brasil estão começando, mas o Edson Neri já tinha falado. Eu falei, não, mas o Edson Neri já falou de tudo. A questão é que poucos leram, e se leram muito rapidamente, como se fossem manuais muito breves ou de cultura, como eu disse, muito aberta, né? O Rubalcini é uma fonte riquíssima, ele precisa ser mergulhado. A equipe da FMG me chamou para uma palestra lá no ano passado, fez uma digitalização dessa obra, então essa obra já pode ser compartilhada. Claro que a edição facsimilada lá de 1922, né? Por isso a possibilidade de reuso, e o foco central é mergulhar nas noções de metodologia de leitura e de papel social. Aí nós teríamos uma boa base para a pós-graduação. São os objetos que o Rubalcini nos deixa. Uhum, Estou entendi. respondendo correndo para dar tempo. Pois é. Olha, professor, realmente o pessoal começou a se mobilizar mais para o final. Deixa eu ver se dá tempo para mais uma. A Melicena é muito boa a explanação, a historiografia das áreas de humanas tem sido deixada de lado em vários cursos, não somente na Bíblia. Olha, professor, eu vou te agradecer. Eu estava pensando na possibilidade da gente abrir novamente, mas eu vou te agradecer muito pela explanação. Esse é um conteúdo que vai ficar registrado no nosso canal, né? Eu vou também divulgar aqui, antes que a live caia, bem rapidinho. Dia 14, nós temos outra live. O conteúdo, só mais um pouquinho. Nós temos sobre mídias sociais na biblioteconomia. Então, antes que a live caia e nós percamos a oportunidade, eu te agradeço muito. Em Eu nome do agradeço. grupo de participação, Gustavo Saldanha conosco hoje. Muito obrigado, professor. O pessoal gostou bastante. Obrigado, perdão por ter falado muito, mas foi uma experiência riquíssima conversar com vocês. Lembrei muito das nossas aulas de fundamento, hein? Um Bons abraço, tempos, saudades. um abraço e tudo de bom. Obrigado, pessoal, pela Tudo de bom, participação. Wagner. Abraço para todo mundo, abraço para a equipe do BiblioConnect. Então tá bom, até Tchauzinho. mais. Tchau, tchau.